AgriShow Conecta no ar aqui no nosso canal digital e mais uma entrevista especial para você. Eu sou Valéria Benítez e agora eu converso com Moacir Ribeiro, que é advogado empresarial, também vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB do Estado de Goiás e também mestrando em agronegócio na Universidade de Goiás. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal digital. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema que para mim é muito importante, por isso que a gente veio de Goiás para participar aqui com vocês, que é a recuperação judicial do produtor rural. É um tema bastante intrigante, né? A gente sempre ouviu falar, né, sobre recuperação judicial, mas no meio agro é uma novidade, né? Fala pra gente, o produtor rural tem buscado saber mais sobre esse tema? Então, você está acompanhando pela televisão que nós temos o caso Americanas, aonde o Brasil inteiro acompanhou uma operação, aonde da noite para o dia uma empresa entra com processo judicial para suspender a cobrança das dívidas e renegociar suas dívidas. Esse é exatamente o cenário que o produtor rural precisa considerar quando ele estiver numa situação de muita dificuldade financeira, mas que a sua atividade ainda é viável, economicamente falando. Ele tem condições de avançar e ele precisa apenas de fazer um alongamento, vamos dizer assim, das dívidas. Portanto, essa é uma alternativa que ele precisa considerar para que lá no final o agronegócio saia fortalecido e não apenas as empresas urbanas ou as empresas que operam no setor industrial de forma aberta. Bom, com certeza algumas pessoas vão se interessar pelo tema, mas qual é o perfil de produtor que pode procurar essa solução, a recuperação judicial? Olha, a recuperação judicial ela é destinada para aquele produtor rural que tem uma atividade economicamente viável. Ele necessita, inicialmente, abrir uma empresa, né? Ele vai ter que criar o seu CNPJ e ele tem que ter, no mínimo, 2 anos de atividade para que, então, ele possa procurar uma assessoria especializada, procurar um apoio econômico financeiro de contabilistas, de economistas e verificar se ele tem possibilidade de dar continuidade após uma renegociação dos seus débitos. E se for possível, se isso for viável, ele, a partir do momento que ingressa com esse pedido, consegue uma situação, uma medida judicial que se chama stay period, onde durante 180 dias o juiz determina que se suspenda todas as ações e execuções contra ele, inclusive paralisando um leilão que se avizinha, paralisando que haja arrestos, né? De modo que ele tem uma alternativa para respirar. E ali é o momento onde ele vai tentar, de alguma medida, encontrar um novo sócio, ele tentar encontrar capital, às vezes vende um pedaço da fazenda e ele consegue reorganizar, pagando isso em 5 anos, em 10 anos, dando para ele alternativas de fato de não vir à falência em definitivo. Moacir, a gente sabe que o produtor rural ele também tem aí os seus créditos em negociações, principalmente quando há quebra de safra. Isso é totalmente diferente de uma recuperação judicial, né? Você pode explicar exatamente como isso funciona? Olha, um produtor que ele tem uma dívida pontual ou duas, por conta de uma quebra de safra pontual, onde ele deve ali pontualmente o banco X, a trade Y, ele não é o candidato ideal. Qual é o candidato ideal de uma recuperação judicial? É aquele produtor que, se ele não tomar uma medida, ele vai à falência. Então, se ele vai à falência, ele precisa de um remédio jurídico. E o remédio jurídico para que esse produtor reorganize várias dívidas é o processo de recuperação judicial. Então, a diferença não é para uma dívida pontual, é para alguém que sistematicamente está envolvido em várias dívidas, às vezes pequenas, médias, grandes, e ele precisa organizar todas elas de uma vez. Porque se ele conseguir organizá-las de uma só vez, ele vai ter tempo, ele vai conseguir fazer um planejamento de longo prazo e com esse planejamento ele ganha um deságio e ganha um prazo maior de pagamento, pagando todos os seus credores e não apenas os primeiros que se comparecem ali para receber a dívida. De modo que é uma alternativa para a continuidade da produção, para a continuidade do negócio. É esse que é o cenário, vamos dizer, que separa daquela pessoa que teve uma safra frustrada, ficou com dívida pontual, daquele que tem um endividamento sistêmico e precisa reorganizar tudo, começar de uma forma correta, corrigindo os erros do passado para dar seguimento, dar uma nova modalidade, uma nova gestão do negócio como um todo.
E a gente sabe, né, que se a economia está em dia, o agro também está seguindo um caminho saudável, né? Fala pra gente o que ganha também uma pessoa que está com as suas dívidas em dia, com uma recuperação judicial em dia. Olha, eu costumo dizer sempre o seguinte: a recuperação judicial não é uma coisa leve, nem fácil, verdade seja dita. Eu digo que é como se uma pessoa, estando doente, como a empresa está doente, ele precisa de procurar ajuda médica. Uma pessoa, por exemplo, que está com uma doença, um câncer, por exemplo, ele, se não tratar, pode vir a óbito. A empresa, se não tratar, o mal que tem levado ela ao endividamento também vai ser levada à falência. Então, a recuperação judicial é como se fosse a quimioterapia. É o último tratamento, mas ele é possível de salvar aquela empresa. E se isso acontece, o agronegócio brasileiro ganha uma alternativa para se manter mais forte e sair dessa fase de dificuldade com muito mais capacidade de produzir mais e de alavancar com toda a força que nós temos condição através de uma ferramenta, que é uma ferramenta jurídica disponível e que muitas vezes o produtor, com vergonha, que fica constrangido até de dizer que está devendo, não busca ajuda para se salvar. Então, o agronegócio brasileiro precisa de que todas as pessoas, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor ele é respeitado de alguma forma como uma parte vulnerável. E o produtor rural muitas vezes não recebe essa proteção dele próprio. E ele precisa de se identificar como um empresário, tal qual a Americanas, que vai buscar no juízo uma alternativa e uma facilidade para renegociar as suas dívidas e continuar produzindo e ajudando o Brasil a ser essa potência que é no agronegócio. Agora deixa pra gente 3 dicas para aquela pessoa que conseguiu fazer recuperação e aí não cometer o mesmo erro. Olha, sem sombra de dúvidas, o primeiro que eu digo é: não espere a água chegar aqui no nariz para você estar com uma situação de endividamento muito séria. A partir dos primeiros sinais, não tenha vergonha. Procure ajuda para que você faça a reestruturação e reorganize a sua forma e a sua gestão do negócio. Portanto, antecipar. Segundo, ao identificar o problema, tenha coragem para enfrentá-lo. Você precisa de alguma medida de fazer um rearranjo ali na sua gestão e de forma efetiva corrigir o que está dando errado. Portanto, precisa de ação e não de uma pessoa envergonhada, tímida para tratar dos seus males. E o terceiro, mais importante, é que a pessoa não fique acanhada, vamos dizer assim, quando ele tiver que operacionalizar um processo judicial. Se está na lei, é porque o legislador brasileiro, representando legitimamente os produtores, conseguiram colocar isso. Há 2 anos atrás, o produtor não tinha esse direito. E hoje o Congresso conseguiu fazer essa aprovação, de modo que é uma conquista, e eu acho que os produtores precisam de parar, às vezes, de ter essa cultura de envergonhar-se, de ficar tímido e efetivamente procurar se informar e buscar efetivamente a justiça para lhe ajudar num momento de dificuldade transitória. Muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço, querido. Bom, gostou desse conteúdo? Confira essa e outras entrevistas e notícias do agronegócio no site digital.agrishow.com.br. Até a próxima!